Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, amigos e amigas da Rádio Cristo para Todos. É um grande prazer estarmos juntos neste momento para estudarmos a Palavra de Deus. Eu sou o pastor Ailton Miller, sou pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e moro na cidade de Medianeira. Hoje nós queremos dar início à primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1. Que Deus abençoe o meditar na sua palavra. Façamos uma breve oração. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco ao meditarmos na sua palavra. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a igreja de Tessalônica, ela foi fundada pelo apóstolo Paulo durante a sua segunda viagem missionária. Tessalônica era a capital da Macedônia e ela existe ainda hoje como a moderna cidade de Salônica, que fica no norte da Grécia. Por ser uma importante cidade portuária, ela era uma das principais passagens dos navios que cruzavam o mar Egeu. Portanto, era uma porta de entrada para as diversas culturas e também religiões pagãs. A cidade tinha como prática religiosa o culto a vários deuses, um politeísmo. E dentre estes destacamos Serapis, um deus egípcio que também era cultuado pelos gregos, como o deus da fertilidade, o guardião do mundo dos mortos, com poder de cura. Outra deusa também que era muito cultuada naquela cidade era Afrodite, a deusa da beleza e do amor, simbolizando toda a sensualidade feminina. Os tessalonicenses, eles eram pagãos, mas quando o apóstolo Paulo pregou o evangelho para eles, eles aceitaram a palavra de Jesus. Eles foram convertidos pelo poder do Espírito Santo. Contudo, nós sabemos que os judeus fizeram uma forte oposição, obrigando o apóstolo Paulo, Silas e Timóteo a fugirem daquele local. Por isso, o apóstolo Paulo ficou pouco tempo ali com eles. Mas nós sabemos, como é de costume do apóstolo Paulo, ele sempre tinha muito zelo pelos novos convertidos. Ele enviou Timóteo de volta a Tessalônica para saber como que eles estavam, para ter informações daquela nova igreja. E quando Timóteo voltou com as boas notícias, Paulo e os seus dois companheiros escreveram esta carta, a carta de alegria. Paulo ficou muito alegre, muito contente em saber do crescimento espiritual daquela congregação, daquela comunidade cristã. Isso aconteceu em torno do ano 50 depois de Cristo. Então, alguns comentaristas bíblicos apontam que talvez a primeira carta aos Tessalonicenses seja um dos primeiros escritos do Novo Testamento. Tanto esta carta ou também a carta aos Gálatas, seja a primeira que foi escrita no Novo Testamento. Quando nós lemos as cartas do apóstolo Paulo, logo nós entendemos que o apóstolo se preocupava com as constantes perseguições que a igreja estava enfrentando. Até hoje a igreja cristã ainda enfrenta essas perseguições. E o apóstolo Paulo, em suas cartas, ele sempre procura encorajar a igreja. Nós sabemos que aqui no mundo nós passamos por lutas, perseguições, passamos por tentações e por isso podemos vacilar
e assim nós temos a palavra de Deus para nos fortalecer. Esse foi o principal motivo do apóstolo Paulo ter escrito essa carta e muitas outras cartas também para a igreja, para ajudar, lembrar que Deus protege os seus também no meio das perseguições. Vamos dar uma olhada no texto bíblico da primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 até o 3. Eu faço a leitura na Nova Tradução, linguagem de hoje. Eu, Paulo e Silas e Timóteo, escrevemos esta carta aos irmãos da igreja da cidade de Tessalônica, a vocês que estão unidos com Deus, o Pai, e com o Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz estejam com vocês. Nas nossas orações, sempre damos graças a Deus por todos vocês e nunca deixamos de pedir em favor de vocês, pois lembramos na presença do nosso Deus e Pai como vocês puseram em prática a sua fé, como o amor de vocês os fez trabalhar tanto e como é firme a esperança que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo. Esta parte da carta, este início, esta saudação, é muito importante porque o apóstolo Paulo, ele está dizendo que faz uma oração agradecendo pela vida daqueles irmãos e se lembra com muita alegria da operosidade da fé daqueles irmãos, ou seja, como eles colocaram em prática a fé cristã com boas obras, através dos dons que Deus concedeu para eles. Então, Paulo ele agradece a Deus pela fé daqueles irmãos que os levou a produzir as boas obras. E também Paulo menciona a dedicação deles em demonstrar um amor dedicado para com o próximo, o desejo de ajudar aos irmãos pobres. Aqui nós temos o início de uma das belas campanhas missionárias da igreja cristã, ou seja, levantar fundos, levantar ofertas para os pobres. E o apóstolo Paulo destaca como a fé desta igreja produziu essas boas obras. Através deles, o apóstolo Paulo pôde levar recursos financeiros para os pobres. E também é muito importante destacar aqui do versículo 3, quando o apóstolo Paulo fala da firmeza, da esperança no Senhor Jesus Cristo. Eles tinham certeza da salvação deles, mesmo que eles enfrentassem as perseguições, que eram muitas naquele momento, eles tinham certeza, firmeza e esperança de participar da vida eterna. Por isso o apóstolo Paulo, ele está começando esta carta destacando a fé, a esperança e o amor daquela congregação, que se manifestou não só na teoria, mas sim na prática, nas ações. Paulo escreveu isso certamente para encorajar aquela congregação a continuar firme na fé no Salvador Jesus. Outro ponto importante, quando o apóstolo Paulo faz a afirmação, muito importante da teologia da eleição. Nós temos aí no versículo 4, no versículo 5, esta temática sobre eles terem sido escolhidos por Deus, e todos nós, na verdade, fomos escolhidos por Deus para a salvação. Deus predestinou a todos a sermos salvos através do seu Filho Jesus, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui nós temos essa expressão para designar quem são os cristãos verdadeiros que foram escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. Tudo isso aconteceu por causa do amor de Deus. Deus os elegeu para serem santos, para viverem
uma vida de serviço ao Senhor, de serviço também ao próximo. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala no versículo 4 a respeito deste tema. Irmãos, sabemos que Deus os ama e os escolheu para serem dele. Está aqui um tema muito importante da doutrina cristã. Deus nos predestinou para sermos dele, todo aquele que crê no Senhor Jesus. Então, esse evangelho, ele chegou àquela comunidade não somente através de palavras, mas este evangelho também chegou através da ação do Espírito Santo. É isso que Paulo fala aqui no versículo 5. Pois temos anunciado o evangelho a vocês, não somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com a certeza de que esta mensagem é verdade. Vocês sabem de que maneira nos comportamos no meio de vocês para o próprio bem de vocês. E agora o versículo 6, vocês seguiram o nosso exemplo e o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Desse modo, vocês já se tornaram um exemplo para todos os cristãos das províncias da Macedônia e da Acaia, pois a mensagem a respeito do Senhor partiu de vocês e se espalhou pela Macedônia e pela Acaia. E as notícias sobre a fé que vocês têm em Deus chegaram a todos os lugares. Portanto, sobre isso não é preciso falarmos mais nada. Todas as pessoas desses lugares falam da nossa visita a vocês e contam como vocês nos receberam bem e como vocês deixaram os ídolos para seguir e servir ao Deus vivo e verdadeiro. Elas contam também como vocês estão esperando que Jesus, o Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou, volte do céu. Esse Jesus que nos salva do castigo divino que está para vir. Que bela mensagem o apóstolo Paulo deixa registrado no primeiro capítulo desta carta aos Tessalonicenses. Ele fala como que a palavra de Deus chegou naquele lugar. Lá no livro de Atos, no capítulo 17, está registrado como que o apóstolo Paulo, ele expunha a palavra de Deus, como que ele pregava, como que ele ensinava a essas igrejas quando ele fazia uso da palavra nas sinagogas. Ele usava a pregação do Antigo Testamento, que era a promessa a respeito da vinda do Messias, e a partir do Antigo Testamento, ele expunha, ele colocava em evidência a vida, a obra do Salvador Jesus Cristo. Ou seja, o apóstolo Paulo pregava o Antigo Testamento, as promessas, e mostrava para todos o cumprimento daquela promessa. Jesus é o verdadeiro Messias, é o Filho de Deus que foi prometido e que foi enviado pelo Pai. Até o apóstolo Paulo escreve, vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, o Salvador. Então essa era a maneira que o apóstolo Paulo pregava, expondo as Escrituras. Tudo o que Deus oferece em sua palavra, o Evangelho, a lei, Paulo demonstrava através das Escrituras Sagradas quem é o verdadeiro Messias. E esse foi o tipo de pregação que o apóstolo Paulo usou. E sendo pregado desta forma, o Espírito Santo agia e continua agindo até hoje para converter os corações, para chamar a fé, iluminar os cristãos. E assim ele escolhe, como diz o apóstolo Paulo no versículo 4, Deus nos escolheu, Deus nos predestinou para ouvirmos o Evangelho, para sermos convertidos pelo seu poder e assim produzirmos as boas obras. Ali, naquela congregação, naquela comunidade, haviam os eleitos, como ele afirma ali no versículo 6. Vocês são os nossos imitadores. Aqui no sentido
positivo de imitar alguém. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, vocês produzindo as boas obras, vocês fazendo com que a fé de vocês entre em ação, vocês estão sendo bons imitadores. Porque se eles estivessem ali imitando o apóstolo Paulo, logo eles estariam também imitando o próprio Senhor Jesus Cristo. Porque o apóstolo Paulo, ele prega a salvação através de Jesus e prega também o serviço cristão, como Jesus serviu a Deus, como Jesus serviu ao próximo, o apóstolo Paulo também fez, e aquela comunidade também o fez. Serviu a Deus com alegria e também ao próximo. Ou seja, eles receberam a palavra de Deus com muita alegria, e o Espírito Santo operou muitas obras na vida daquela igreja, apesar de todo o sofrimento que eles estavam enfrentando. Isso não impediu que eles recebessem e compartilhassem a palavra de Deus. Aliás, nós temos neste ano esse tema, né? Nós recebemos e compartilhamos o perdão, a vida e a salvação. Façamos como esta igreja de Tessalônica, que mesmo no meio de tantas perseguições, eles tiveram esta alegria de compartilhar com amor, com dedicação, o Evangelho do Salvador Jesus. E algo muito importante que temos aqui na carta também é que eles foram usados pelo apóstolo Paulo como modelo, ou seja, exemplo para outras congregações. E o principal exemplo que eles demonstram é que eles abandonaram a idolatria. Eu disse no início deste nosso estudo que aquela cidade de Tessalônica, por ser uma cidade portuária, ela tinha ali a influência de muitas culturas e também muita religiosidade pagã. Eles adoravam vários deuses, a religião dos gregos, a religião oficial do império, que era a adoração ao imperador. Também eles tinham a influência das religiões do Egito. Enfim, eles tinham várias culturas e religiões pagãs que estavam infiltradas ali naquela cidade. Mas quando eles ouviram a pregação do Evangelho, eles encontraram a verdade, eles creram em Jesus. E aí o texto bíblico aponta que eles abandonaram a idolatria, eles largaram o pecado e eles tiveram uma verdadeira mudança de vida, porque arrependimento significa mudança de vida, mudança de atitude. E Paulo ficou muito feliz pelo poder de Deus que agiu entre eles. Por isso ele destaca no versículo 10 um sinal desta fé genuína, quando ele menciona a esperança da vinda do Filho de Deus. Portanto, temos aqui neste primeiro capítulo alguns pontos importantes para a nossa reflexão. Primeiro, Deus usa a palavra de Deus para converter o pecador. O Espírito Santo é quem nos converte. E segundo, a certeza da salvação. Você sabe se vai ser salvo? Ou melhor, você sabe se você está salvo ou não? A resposta, ela está em Cristo. Em Cristo nós temos o perdão, em Cristo nós temos a salvação. A partir de hoje, a partir de agora, quando eu ouço o Evangelho e creio neste Evangelho, posso ter a certeza da minha salvação. Outro ponto, a congregação de Tessalônica, quando ouviu o Evangelho, mudou de atitude, abandonaram os seus ídolos. Portanto, é muito interessante fazer essa pergunta: quem são os seus ídolos? Você pode pensar nisso também. O ídolo pode ser tudo aquilo que nós amamos, que nós estimamos, mais do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Os tessalonicenses, eles se afastaram da idolatria. Eles reconheceram em Cristo o único Senhor e Salvador. Portanto,
Essas palavras do primeiro capítulo, certamente elas dizem respeito a todos nós. No mundo, nós passamos por aflições. O mundo odeia o Senhor Jesus Cristo. O mundo odeia também os amigos do Senhor Jesus Cristo. Mas nós que estamos unidos a Cristo, nada temos a temer. Nós todos somos filhos de Deus. O Pai ama a cada um de nós. O Pai protege cada um de nós. Esta é a vontade de Deus, que sejamos honestos, que sejamos sempre testemunhas do amor, do Evangelho que está revelado em Cristo Jesus. E que a vontade de Deus se cumpra em nossa vida. Amém. Bons estudos para todos vocês. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.